Muito bem. Então, na aula anterior, a gente parou aqui, né, nessa parte aqui que a gente fez a discussão. Nós fizemos a aula sobre dedução natural, tá? Então, aqui são as regrinhas de dedução, tá? Quando você tem uma informação, né, vários teoremas, você pode ligar os teoremas, né, e avançando na demonstração usando essa técnica. Aí tem dois exemplos, um a gente fez, o outro muita gente já me exibiu, né, e perguntou como faz, e foi interessante isso, tá? Essa ideia. Aí a gente começou, eu fiz os comentários da linguagem da matemática, né, propriamente dito. Aí algumas coisas começaram a fazer sentido, as operações, tá? A, como negar os conectivos, que isso na primeira parte a gente não trabalhou as negações, tá? Então, para negar o existe, né, a gente diz para todo, e para negar o todo a gente diz existe. Né? E nega a expressão, tá? Respectiva, né? Assim como funciona, né? Aqui está indicando que é uma equivalência. Aí a gente começou a trabalhar alguns exemplos, tá? Esse aqui, né, tem algumas maneiras de mostrar que isso é uma tautologia, tá? Aí um caminho possível aqui que eu comentei na aula anterior é usar a tabela verdade, né? Para esse item é 40. Aqui também vocês podem usar Tableau, tá? Já que a gente viu anteriormente. A gente viu também, né, que eu posso ter sentença que é aberto, tá? Essa sentença ela é aberta porque não tem verbo flexionado. E se não tem verbo, não dá para dizer se é verdade ou falso, tá? Esse caso aqui, no caso, é uma pergunta, tá? É para provar se isso, para verificar se isso na verdade é um racional, tá? Então existe uma demonstração para isso, tá? Eu não sei se vocês preferem que isso seja feito agora ou mais adiante. Tá? E essa sentença também é aberta, né? Mas aqui tem uma variável, né? E para ela ser verdadeira, né? Depende do valor do x. Aqui. Muito bem. Então hoje, né? Teoricamente a gente tem diversas propriedades dos conectivos, tá? Então, se eu disser a frase P e P, é semelhante a falar P uma única vez, tá? É isso que diz a primeira propriedade. Esse C aqui significa conectivo, né? Que o I junta informações. Segunda, é, segunda propriedade da conexão é que se eu fizer P e Q, é equivalente a fazer Q e P, né? Ou seja, não importa a ordem. Quando você junta, você pode falar em qualquer ordem. E a terceira é que se eu tenho que conectar três informações, aí tanto faz a ordem. Tá? Eu posso começar conectando as duas primeiras ou as duas últimas e o resultado é equivalente. Tá? Então, essas são as três propriedades da conjunção. Aí, como é que eu provaria essas propriedades? De novo, né? Tabela verdade ou Tableau. Né? Já que não foi dado nenhuma premissa anterior em relação à conjunção, nem à interjeição, ou nem a interjeição não, né? A disjunção. Tá? Então, para se trabalhar a prova dessas informações, né, tem que se trabalhar a nível semântico, tá? E não a nível sintático. Ok, aí a disjunção, né? Se eu disser a informação P é verdade ou P é verdade, equivale a falar P uma vez, tá? Né? A segunda propriedade da disjunção, né? Tanto faz dizer P ou Q, é equivalente a dizer Q ou P, né? Tanto faz, não importa a ordem. E a terceira propriedade é equivalente também à da disjunção, né? As mesmas propriedades de um para outro. Aí só essa aqui se chama propriedade comutativa, né? Que não importa a ordem, e essa propriedade associativa,
que dado 3, não importa por onde você comece, né? Vai dar uma equivalência aqui no resultado lógico. Beleza. Aí aqui é a conjunção com a disjunção, tá? Boa noite, Zé Carlos. Então, aqui é uma espécie de distribuição, tá? Se eu disser P, relaxa, tá tudo ok. A gente não começou faz pouco tempo, tá? A gente começou praticamente com essas propriedades aqui, então você não perdeu muita coisa. Então, se eu disser P ou Q e R, tá? Então você pode distribuir isso, né? Você pode falar P ou Q e P ou R, né? Tanto faz não, né? É que tem essa equivalência. Né? E aqui só inverte, tá? Se falar P, I, Q ou R, é a mesma coisa de falar P e Q ou P e R. P e Q ou P ou R. P e R. Ok. Aí negando a negação aqui da união, tá? Que união da disjunção é a conjunção das negações, tá? Essa aqui é a lei de De Morgan, por isso que aqui está o N. E a negação da conjunção é a disjunção das negações, tá? Que também é a lei de De Morgan. Eu botei De Morgan 1 e De Morgan 2, tá? São essas duas propriedades. Aí da implicação, tá? P implica Q equivale a negar P ou Q, tá? Por que isso, né? Porque uma das condições é que P seja falso, tá? E a gente escreve aqui não P, né? Porque P pode ser falso, para que isso seja verdadeiro, né? Implicação. Ou com Q sendo verdadeiro, tá? Então, essa escrita aí é uma equivalência da valoração, tá? E a negação da implicação, né? Como é que a gente nega isso, tá? P, então Q. A negar isso é você dizer P ou não Q, tá? Que no caso seria a negação disso aqui. Se por definição minha tela sumiu, filho. Falta só comentar aqui as implicações, tá? No caso, primeira propriedade, no caso eu comentei, né, essas duas aqui, né, a negação da implicação e essa aqui é a contrapositiva, tá? Que faltou comentar. Isso também é uma propriedade que é muito usada em demonstrações, tá? Essas propriedades conectivas também são usadas em demonstrações, tá? Então, se P implica Q, né, equivale a negar Q e chegar na negação de P. Tá? Então, tudo isso é baseado nas propriedades dos conectivos, mas não tem só isso. Né? Você pode sair juntando conectivos, que aí gera essas regrinhas aqui. Tá? Essas regrinhas aqui observando as propriedades de dois conectivos quando eu junto e tal, foram gerando essas. Tem várias, né? Tem umas listas enormes aí de teoremas lógicos, tá? Muito bem. Aí a ideia da argumentação e demonstração em matemática, tá? Isso nada mais é do que o que a gente viu em dedução natural, tá? Então, vamos só fazer a leitura rápida, né? Já que a gente já tem boas noções, né? A gente já trabalhou a informação básica, né? Então, argumentar nada mais é do que aplicar dedução, né? Ou seja, que eu já estou puxando o gancho de lá, que foi definido anteriormente. As sentenças podem ser classificadas como. Né? Então, podemos ter axiomas, que são informações primitivas, admitidas como verdadeiras, né? Então, é isso que não sei se vocês recordam disso, mas é assim que se inicia o texto de geometria euclidiana, tá? Você dá os primeiros axiomas e vai demonstrando as proposições, tá? Então, o que é uma proposição? É a consequência de algum axioma aplicado a alguma regra, né? Então, a gente,
na aula anterior, né, na dedução que a gente estava fazendo, a gente estava criando novas proposições, né, pegando os axiomas existentes, que no caso, quem eram os axiomas? Tá? Os axiomas eram as informações que eram dadas, né, que eram essas. Tá? Cada premissa dessa aqui a gente pode considerar como sendo um axioma. Pegando um axioma desse e uma regra de diferença, a gente começou a gerar novas proposições. Tá? Então, voltando para cá. Né? Às vezes a demonstração precisa de um lema, tá? Às vezes ela não precisa. O que é um lema? É uma informação suporte para provar uma proposição. Tá? Então, sei lá, se não usar o lema, às vezes a demonstração da proposição fica muito grande. Tá? O que é um teorema? É uma proposição importante. Tá? Então, quando você pega um livro, né, a partir de hoje vocês vão começar a olhar para ele diferente. Se você vir proposição lá, proposição e teorema é a mesma coisa. Tá? Sendo que o teorema ele tem uma importância maior. E o corolário é uma consequência do teorema. Muito bem. Aí, para se fazer demonstração, tem a demonstração direta, que é o que a gente fez na dedução. Aquilo é uma demonstração direta. E em matemática, a ferramenta que a gente mais usa para isso é o modus ponens, tá? Que a gente já conhece como funciona. Tá? O modus ponens, você tem uma informação alfa. Tá? Deixa eu ver aqui se eu sou habilidoso aqui para usar essa ferramenta. Então, vamos ver se vai funcionar. Então, suponha que eu tenho informação alfa. Tenho informação alfa e tenho uma informação do tipo alfa implica em beta, tá? Aí a conclusão disso, né, é beta. Então, é assim que a gente usa nos teoremas, tá? É exatamente isso daí. Ok, que é o que está escrito aqui, tá? O modus ponens. Tem a demonstração por absurdo, tá? O que é a demonstração por absurdo, tá? Você nega a minha implicação. Vamos olhar nas propriedades, né? Como é que eu nego essa implicação aqui? Aí, olhando aqui nas propriedades, negar a implicação é você falar P e não Q, né? Então, por absurdo, né? Eu vou negar isso. Então, na verdade, eu vou dizer P e não Q, e isso vai me levar a uma informação falsa. Tá? Que a informação falsa é o que a gente fala, um absurdo matemático, né? Que são aquelas informações que aparecem do tipo 0 igual a 1, 1 igual a 3. Então, isso é um absurdo. Tá? Essa é a ideia do absurdo. E tem a demonstração por indução. Tá? Lembrando que isso aqui não são opções, tá? Isso aí aqui depende do caso, tá? Bom, então o princípio da indução é um método de demonstração que é válido para funções do tipo, né, f, onde o meu domínio são naturais e o contradomínio são reais. Aí não sei se vocês lembram, mas quando eu estava falando de conjuntos numéricos, tá? Todas as vezes que a gente fez associações do tipo naturais para outro conjunto, na verdade a gente estava fazendo contagens, né? São ordenações. E o que foi que a gente viu, né? Os naturais a gente conseguiu ordenar em relação aos inteiros, racionais, né? E com isso a gente chegou na conclusão que esses conjuntos que foram mencionados têm a mesma quantidade de elementos e com os reais a gente não conseguiu, tá? Mas aqui essa função aqui não é para ser uma objeção com os reais, tá? E sim contar números reais, né, que estão em sequência baseado numa determinada lei. Dessa forma, eu vou verificar, né, qual é o primeiro natural que se aplica à minha fórmula, né? Isso aqui no caso já é o princípio da indução.
pode ser que seja um 1, mas pode ser que tenha uma fórmula que só vale a partir do 5, por exemplo. Então, por isso que ele diz, a gente vai procurar o primeiro número natural que torna a fórmula verdadeira, e o segundo passo é essa implicação aqui, tá? Aí o que diz essa implicação aí que eu destaquei? Eu vou supor que a fórmula é verdadeira para n igual a k, né? Um natural, késimo natural, e eu vou verificar a veracidade para k mais 1. Como k não foi dito quem era, né, e se for verificado para k mais 1, significa que se k for 100, para 101 vai ser verdade também. Se k for 1000, para 1001 vai ser verdade também. Ou seja, eu acabo contemplando, né, todos os naturais, a partir de um certo número, a minha fórmula vai ser verdadeira. Né, isso faz, né, a conclusão é o que eu falei, isso faz com que o f do n seja verdadeira para todo natural a partir desse n0. Tá? Essa é a ideia da demonstração de indução, que faz parte também da ementa, né, de vocês. Tá. Aí, tenho aqui o exemplo E44, tá? Que vocês também já viram esse exemplo, não na minha disciplina, mas quem pagou FMC anteriormente, tá? Que é para definir, né, um número inteiro ímpar e provar que se n é ímpar, então n ao quadrado é ímpar. Tá? Então vamos fazer essa prova, tá? Depois dessa prova aqui, eu vou voltar aqui e a gente vai fazer a discussão desse exemplo, tá? Raiz de 2 é racional, tá? Aí a gente vai ver o que acontece, né? Então são duas argumentações para conjuntos iniciais, né, da matemática, né, naturais e inteiros, e que se estuda em teoria dos números, né? Mas assim, né, não estou querendo dizer que eu já estou indo para a teoria dos números. Aqui a ideia é inicialmente verificar essa questão de demonstração. Então, primeira pergunta, tá? Vocês querem que eu faça aqui ou vocês querem que eu faça em outro editor? Aí, ok. Então, primeira pergunta, tá? Deixa eu só apagar aqui a lousa. Ok. Primeiro, eu quero definir o número primo. Ou, desculpa, número ímpar. Então, muito bem, Gabriel já colocou aí, tá? Todo número, todo n que foi escrito da seguinte maneira: 2k mais 1 é ímpar. Muito bem. Pode ser menos 1 ou pode ser mais 1, tá? Agora eu tenho que dizer quem é cada um. N pertence a quem? N inteiro. Tá aqui, ele fala para N inteiro? Não, né? Fala, tá aqui, ó, inteiro. Tá? Número inteiro aqui. Então, vamos voltar para cá. Tá? N, deixa eu apagar aqui. N, NK, tá? Vou botar logo os dois. Ambos pertencem aos inteiros. Ok, definir aí o conjunto, tá? Dos inteiros ímpares. Na verdade, para ficar conjunto mesmo dos inteiros, deixa eu ver aqui. Deixa eu escrever de novo, tá? Deixa eu escrever de novo que é melhor. Vou definir um conjunto aqui para os inteiros. Ímpar, inteiros ímpares. Então, vamos escrever aqui inteiros
Eu vou botar aqui esse subíndice imp, tá? Que são os inteiros, todos os inteiros ímpares. Como é que eu defino isso? Então vai ser o conjunto N, tá ok. N é da forma 2K mais 1, tá? Aqui ficou 2K mais 1, tá? E K pertence aos inteiros. Pronto. Definir aí o meu conjunto dos ímpares, tá? Aí o que ele quer que a gente prove, né? Que se n é ímpar, então n ao quadrado é ímpar. Ok, então ele quer provar isso, tá? Vou chamar, sei lá, chamar P aqui de proposição que ele quer provar. N é ímpar. Que n ao quadrado é ímpar. Aí ele quer que a gente prove isso, tá? Considerando P e considerando P implica Q, né? Ele quer que a conclusão seja Q. Tudo bem? A ideia? Fernando já lavou a demonstração aqui? Tudo bem. Fernando destruiu, tá? Não preciso nem escrever mais. Tá? Se é meio ponto, tá? Então, isso aqui é para Fernando, tá? Tá aqui um ponto. O que a gente vai fazer? Pronto, meio ponto aí para Fernando, tá? Tudo bem. Então, qual é a ideia, tá? A gente vai considerar que essa informação é verdadeira e a gente vai ter que chegar, tá? Que essa implicação implica nessa. Com isso, vai ser garantido essa informação final, tá? Essa é a ideia. Por isso que ele diz aqui no texto, por isso que ele diz aqui no texto, é, que a demonstração direta consiste, né, em o uso seguido de modos exponentes, tá? Nessa demonstração a gente só vai precisar uma vez. Ok. Então, como é que a gente chega que essa informação é verídica, né? Como é que a gente chega que essa informação é verídica? Então, o N já está descrito, né, como é a sua estrutura, né? Ele é da forma 2K mais 1, tá? E o que a gente vai fazer, né? Vai levar ao quadrado. Essa informação aqui é verdadeira, tá? Eu tenho que verificar que essa é verdade, tá? Essa informação aqui, que nós não, a priori, não temos muita precisão ainda. Então, a gente vai fazer isso, tá? Quem é o n ao quadrado, tá? Vai ser 2K mais 1, tá? Isso aqui é a ideia que o Fernando fez, ao quadrado. Como é que fica isso daqui, né? O quadrado do primeiro, então fica 4K ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 4K, mais o quadrado do segundo, que é 1. Ora, a pergunta é, será que essa coisa aqui que eu escrevi, eu posso, né, posso transformá-la numa estrutura dessa? Aí a resposta é sim, tá? Aqui eu vou colocar 2 em evidência, tá? Deixa eu só apagar aqui. Aqui.
Então, isso aqui eu posso escrever assim, 2 vezes. Aí, essa primeira parte aqui fica 2k ao quadrado, mais 2k, mais 1, tá? Muito bem, Rafa. Já foram colocando aqui a estrutura, tá? Aí, esse daqui é um certo K1. Ou seja, isso aqui se mantém a mesma estrutura de um número ímpar. E é um número ímpar ao quadrado. Ou seja, essa informação a gente considera como verídica. Essa informação, né, a gente acabou de comprovar que é verídica, né? Peguei essa informação aqui, fiz o que essa estrutura me indicava, né? Que minha estrutura Q indica, né? O que a minha premissa Q diz? Que n ao quadrado é ímpar. Aí a conclusão, né, é o quê? Pelo modus ponens, tá? Lembrando que isso aqui a gente não escreve, tá? Inclusive, tem um abuso de... Aqui eu cometo um erro, tá? Que eu estou escrevendo um símbolo exclusivamente lógico, né? Na verdade, não só esse, mas esses símbolos aqui não lógicos que se usam na lógica para uma demonstração matemática, tá? Aí a conclusão, portanto, né? Aí o teorema é válido, né? Se n é ímpar, isso implica que n ao quadrado é ímpar. E, enfim, pode ser esse CQD, tá? Ou os matemáticos adoram pôr isso aqui, tá? Quadrado. Mas tanto faz. Muito bem, tá aí, tá? Hashtag CQD, tá bom. Então, tá assim, ó. Tá aí, hashtag CQD. Aí tem livro aqui para exemplo, usa triângulo, tá? Muito bem, então esse daí foi a ideia da demonstração, tá? Que a gente fez para esse caso aqui. Não foi esse, foi esse exemplo aqui. Cadê? Cadê? Aqui, né? Esse caso aqui. Muito bem, então agora vamos para a prova, né? Já que a gente demonstrou esse, vamos fazer a discussão desse caso aqui. Tá? No caso aí uma pergunta, né? Raiz de 2 pertence aos racionais? Bom, não pertence, né? Aí agora é prove. Essa é a ideia. Vocês fotografaram esses rabiscos que eu fiz aqui? Sim? Posso apagar tudo? Deixa eu pegar aqui uma baixa maior. Muito bem. Apaguei o quadro. Próxima demonstração agora é isso. Pode ser isso, tá? Muito bem. Então, a segunda ideia é o absurdo, tá?
que o Gabriel colocou aí, tá? Então a ideia é, eu quero verificar, né, raiz de 2 pertence aos racionais, né? A gente sabe que não, mas então a gente vai fazer o seguinte, né? Deixa eu apagar aqui. Começar aqui a demonstração dizendo o seguinte: suponha que raiz de 2 pertence aos racionais. Muito bem. Aí a pergunta é, como é que é um conjunto, como é que é um elemento dos racionais? Diga aí para mim a estrutura de um elemento dos racionais. Muito bem. Fernando já foi rápido no gatilho. Quer dizer, o Gabriel, né? O Gabriel foi o mais rápido. Ele botou P sobre Q, tá? Então, significa que a raiz de 2, eu vou supor que é um número da forma P sobre Q, tá? Onde esse Q é diferente do zero. Ok. Tranquilo. Então, eu tenho essa fração, tá? E outra coisa. Eu tenho que supor, né? Então, eu vou colocar aqui, considere que a minha fração, tá? P sobre Q é irredutível. Tá? Suponha que ela é irredutível. Muito bem. Tá. Aí é o seguinte, isso aqui é uma igualdade, tá? O que que significa? Que eu posso efetuar operações aqui desde que seja dos dois lados. Como aqui tem uma raiz, então vamos mexer com isso, então vamos supor que eu quero tirar essa raiz. Aí se eu for fazer isso, aí como é que vai ficar? Diga aí para mim como é que eu... O que eu faço para tirar essa raiz aqui? Muito bem, aí eu elevo ao quadrado, né? Se eu elevar ao quadrado, isso aqui significa que 2 vai ser idêntico a p ao quadrado sobre q ao quadrado. Aí, além disso, né? O que isso significa? Isso que eu estou fazendo aqui é como se fosse a aplicação de regras, tá? Não sei se vocês lembram na dedução natural, né? A gente aplicava regras, sendo que são regras matemáticas, tá? Aí como é que vai ficar, tá? Vai ficar o seguinte, q ao quadrado é igual a... Desculpa, q não, é p. Ixi, eu peguei foi... Tem que diminuir a borracha. Aqui é a raiz de 2, né? Ok. O que isso significa? Tá? Que 2 vezes q ao quadrado vai dar p ao quadrado. Ok? Tá. Aí o que eu posso afirmar do p ao quadrado? Tá? O que o p ao quadrado é? P ao quadrado é da forma 2 vezes alguém. Então, isso aqui significa, tá? Eu posso afirmar que isso daí, né? Eu posso afirmar que p ao quadrado é par.
P ao quadrado é par. Ok. E se P ao quadrado é par, o que eu posso dizer de P? Também. No caso, essa informação eu teria que provar, tá? No caso, eu teria que provar. Porém, a prova seria equivalente ao que eu fiz anteriormente. Então, isso significa que eu não vou fazer aqui, tá? Então, eu já vou considerar isso aqui, tá? Que P é par. Muito bem. Ok. Deixa eu só me lembrar aqui agora. Ter que avaliar o que agora, tá? Sim, lembrei. Então, beleza. Se P é par, significa que o P é da forma duas vezes alguém. Aí diga alguém aí, só para nomear aqui, né? Vamos dizer que é Q. K, desculpe. O José Carlos falou primeiro, K, então pronto. Né? Então, 2P é da forma 2K. Aí o que isso aqui significa? O que significa? Que P ao quadrado vai dar o que aqui, né? Se eu considerar isso daqui. Muito bem. Vai dar 4K2. Mas P ao quadrado, né? Eu tenho uma expressão que já é igual a P ao quadrado aqui, ó, tá? Então, o que isso significa? Que essa parcela aqui, ó, que eu estou circulando, tá? Ela é igualzinha a essa daqui, ó. Por quê? Porque ambas é P ao quadrado. Então, assim, 4K ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado. Aí aqui eu posso simplificar, né? Então, vamos pegar toda a informação e dividir por 2. Aí o que vai acontecer aqui? Vai ficar 2K2 igual a Q2. Ou seja, Q ao quadrado é 2 vezes alguém. Mesma coisa que aconteceu aqui com o P. Então, isso significa que Q ao quadrado é par, consequentemente, Q é par. Tá, mas o que foi que eu tinha dito aqui? Ó? Considere P sobre Q é irredutível. Mas P é par e Q também. Então, vou parar aqui que dessa forma, P sobre Q é. Tá, e o que essa informação é? No caso aqui, aqui eu estou considerando que é diferente de zero, tá? Na verdade, isso aqui é contradição, tá?
Só repetindo, tá? O que é um absurdo? É quando fura uma lei matemática. Aqui a informação deu o contrário do que eu considerei inicialmente, tá? Então, isso aqui é uma contradição. Aí o símbolo de contradição é esse. Ou, esse é o que matemática usa, tá? Contradição. Aí tem esse também, ou esse aqui, ó. Mas esse é lógico, tá? Esse não é matemático. Por que esse aqui não é usado em matemática? Porque isso aqui significa perpendicular, tá? Muito bem. Deixa eu só apagar aqui esse. Tá, mas tudo isso começou, né, com essa informação aqui, essa suposição. Aqui que se implica, né, essa demonstração que eu fiz, implica que eu não posso fazer essa suposição. Portanto, raiz de 2 não pertence aos racionais. Aí, só para a coisa ficar redonda, né, colocar aqui. Pronto. Show, né? É, exatamente. Não, você tem que. Você vai deixar o looping? Você não pode deixar, né, o looping. A parte do irredutível é o seguinte, é porque como esse cara é par, né, a gente viu que ele é par, P é par, e a gente também viu que é par. Ou seja, P sobre Q eu posso dividir numerador e denominador por 2. Se eu posso fazer isso, ela é redutível. Mas inicialmente eu fiz a suposição, né, considerei que ela é irredutível. Ou seja, não tem um número que divida ambos. Na verdade, se você entra no looping, né, e você não quer refazer, você pode parar em qualquer momento, desde que seja um argumento semelhante ao que a gente usou aqui. Porque por que eu vou considerar irredutível? Porque essa informação aqui, a gente fez essa consideração aqui, porque eu estou supondo que raiz de 2 é racional, tá? Se eu considerar que essa fração é redutível, significa que eu posso conseguir um número que eu divida ambos por esse número e ela se torna irredutível, tá? Ou seja, isso só seria um passo a mais da demonstração. Considerando que ela é irredutível, né, depois desse processo, aí segue a prova que eu fiz, tá? Então eu considerei logo de cara para, né, não entrar no loop que Danilo falou. Não enxerga. É porque assim, ó, quem é P? P é par. P é par. Então P, como ele é par, ele é da forma 2K1. E o Q, a gente também chegou que ele é par. Ó. Desculpa aqui, ó, Q é par. Então ele é da forma 2K2. O que isso significa? Que P sobre Q é a mesma coisa que 2K1 sobre 2K2. E aí, essa fração aqui é redutível? Por que eu posso definir qualquer K1 e qualquer K2? Porque como é que é a estrutura de número par? É 2 vezes alguém, aí você escolhe esse alguém.
como é a estrutura de um número par de novo, né? Sendo que eu não necessariamente o Q é o P, tá? Por isso que eu usei K1 para P e o K2 para Q. Deu para visualizar isso, no caso, o Lauro? Então, suponha que você não declare como redutivo, você não declare isso, tá? Aí você ia precisar dizer o seguinte, sei lá, seja C um número tal que P é divisível por C e o Q também é divisível. Caramba, eu cheguei aqui no limite. Espera aí, deixa eu procurar outro canto aqui para ver se eu... Todo mundo já copiou isso, deixa eu ver se eu amplio aqui. Não. Ah, tá, encontrei aqui no espaço. Se você considerar que P sobre Q é redutível, então vamos supor que P sobre Q é redutível. O que que isso implica? Que existe um C tal que esse C eu posso dividir o de cima e o de baixo. Tá? Eu vou poder dividir ambos. Aí isso vai dar um P1 sobre Q1 irredutível. Pronto, cheguei no irredutível, segue a demonstração, tá? Segue a demonstração. Mas deu para sacar, né? A ideia. Muito bem. Então vamos voltar aqui para nosso material, tá? Então, no caso, essa discussão foi toda em cima dessa daqui, tá? Que eu puxei o gancho desse exemplo, tá? Ok. A intenção não é, pelo menos nessa primeira unidade, não se preocupar muito com essa questão desse tipo de demonstração. A razão é porque, quando a gente for ver teoria dos números, então a gente vai ver inúmeras demonstrações desse tipo aí que a gente viu, acabou de ver, tá? Que teoria dos números é informações em cima dos naturais inteiros. Tá? O que que isso significa? A gente vai voltar a estudar aquelas informações básicas que a gente viu no desde o ensino fundamental, tá? No caso, são as operações que a gente pode usar em naturais inteiros, que é MDC, MMC, algoritmo da divisão,
Então, é aquela coisa básica, tá? A informação é básica, a ideia, no caso, é mais a parte de demonstração. Indução faz parte da primeira unidade, tá? Vocês viram indução em outros lugares, né? Em outras disciplinas, né? Aí possa ser, no caso, para não ficar assim muito repeteco, vamos dizer assim, tá? Porque pelo menos eu acredito que essas disciplinas iniciais se use muito esse lado demonstrativo, né? Use muito esse lado de dedução. Não, eu sei, calma, né? Tina aí já ficou nervosa aí, mas a ideia, eu vou falar basicamente de três tipos de indução que são mais comuns, tá? Que são esses exemplos que eu estou mencionando aí, tá? São muito comuns são muito comuns esse uso de, do princípio da indução nesses três casos que eu vou falar, tá? Mas aí eu vou usar em outros casos curiosos, né? Que é, sei lá, polígono, né? Ver as diagonais de um polígono, entre outros, tá? Tem nos exercícios também tem, tá? Então tá, esse primeiro exercício é bem simples, tá? Vocês já devem, né, estar bem familiarizados com esse tipo aí. Então deixa eu mostrar para vocês como é que funciona, tá? Provar que a soma, né, dos ímpares, né, é equivalente a você pegar o contador do último, né, e elevar ao quadrado, né? Então, se n for 10, a soma dos 10 primeiros números ímpares vai ser 10 ao quadrado, tá? Essa é a ideia dessa primeira informação. Aí a gente precisa provar que essa informação ela vale para todos os naturais, tá? Que no caso é essa ideia que a gente vai usar aqui, ó, que é essa demonstração do princípio da indução. Tá? Só repetindo. A gente vai verificar qual é o primeiro número natural que essa fórmula funciona. Depois a gente vai supor que ele vale para um késimo elemento. E se a gente conseguir chegar que ele vale para o késimo mais um, consequentemente, essa primeira fórmula vai valer para todos os números naturais. Tá? Essa é a ideia. Então vamos lá, vamos aqui o nosso quadro, né? Eu posso apagar o quadro? Vocês me autorizam ou ainda tem alguém que... Eu não sei se o seu nome é Sauane, é isso? Ou é Suane? Peraí, eu acho que é Suane, né? Suane está falando aí. Para quem tiver no YouTube, tem ótimos vídeos de indução, de fato, né? Bem popular esses conteúdos. Perfeito. Não, Danilo, é lógico, né? Que a escrita é essa. Não, relaxe, eu posso não explorar com muita efetividade, tá? Mas é só para relembrar, tá? Bom, então vamos aqui. Deixa eu apagar aqui o quadro. Tá? Então deixa eu apagar aqui. Bem, então vamos só relembrar aqui, né, como é que funciona. Então, vou só escrever aqui, a nossa fórmula é assim. Eu tenho 1 mais 3 mais diversos números ímpares, ou seja, é da forma 2n. Deixa eu só relembrar aqui se ele usa menos 1 ou mais 1, tá? É menos 1. Então, aqui menos 1. E ele diz que isso aqui é igual a n ao quadrado.
tá? Então, no caso, isso aqui é meu f de n. Aí eu tenho que ver qual é o primeiro número natural que obedece isso, tá? E o primeiro número é o f do 1, tá? Aqui eu vou botar 2 pontos. Vou botar assim. Aqui eu vou botar o f do n, 2 pontos, tá? Que é essa expressão. Aí o meu f do 1, n é meu contador, tá? Então, quando aqui for 1, vai ser uma parcela. Quando for 2, vai ser as duas primeiras. Quando for 3, vai ser, sei lá, as 3 primeiras, assim vai. Como aqui é 1, é só a primeira, tá? Então, isso aqui é igual a esse carinha aqui ao quadrado, tá? Então, né, isso aqui é verdadeiro, tá? Como é verdade, então o primeiro natural que a nossa fórmula vale é 1. Ok, agora o segundo passo é supor que para o f do k essa informação é verdadeira, tá? Então, aqui a gente vai substituir o n por k. Então, isso aqui vai ficar 2k menos 1 igual a k ao quadrado. Tranquilo, né? Próximo passo, a gente vai visualizar onde a gente tem que chegar. Então, a gente tem que chegar aqui, ó. Quando for k mais 1, né, essa expressão vai ter que ficar assim, 1 mais 3 mais reticência, mais 2k mais 1, ou menos 1, menos 1, mais, aí tem mais uma, né? Porque essa para no k. Essa aqui vai parar no k mais 1, então vai ter essa expressão aqui também. 2k mais 1. Meu k ficou gago. Deixa eu reescrever aqui o k mais 1 menos 1, e isso vai ser igual ao k mais 1 ao quadrado. Então, é essa expressão que a gente quer chegar, tá? Sendo que para chegar nessa expressão, né, verificar que essas duas coisas são idênticas, eu vou usar a informação anterior, que a informação anterior nós fazemos a suposição que ela é verdadeira. Tá? Vamos supor que ela é verdade. Ok. Por essa suposição, o que significa essa soma daqui até aqui? Quem sabe dizer? É k ao quadrado, perfeito. Né? Porque na linha de cima diz que essa soma aqui é k ao quadrado. Como aparece aqui embaixo, né, essa soma, eu vou trocar toda ela por k ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, k ao quadrado mais... Aí aqui, se a gente desenvolver, né, vai ficar 2k. Eu vou tirar logo o parênteses. Então aqui vai ficar 2k, que é 2 vezes k, mais 2 vezes 1 dá 2, e pronto. Aí aqui repete menos 1. Né? Ok, aí 2 menos 1 dá 1, né? Então, na verdade, essa expressão aqui é k ao quadrado, mais 2k, mais 1.
mas usando produtos notáveis, né? É natural que é natural e perceptível que isso seja idêntico a K mais 1 ao quadrado. Né? Isso aqui a gente já sabe que é verdade. Né? Então, isso aqui é verdadeiro. Então, acabou, tá? Logo, essa fórmula aqui vale para todos os naturais. Então, essa é a ideia. Onde foi que você se perdeu? O início da última linha. Você concorda, né, que tudo isso é K ao quadrado, né? Então, eu fiz a troca. Está aqui, K ao quadrado. Aí, o que foi que eu fiz? Desenvolvi o resto e fui escrevendo aqui o desenvolvimento. Aí, 2 vezes K, 2K. 2 vezes 1, né, que aqui faz a propriedade distributiva. Dá 2. E esse menos 1 repete. Aí, 2 menos 1, né, esses dois aqui, ó, vai dar 1. Então, isso aqui é uma consequência desse produto notável que a gente conhece, tá? Então, essa linha aqui é verdade, né, em consequência da linha anterior. Logo, né, o que foi que a gente viu, né? Só para fechar, que o f de 1 é verdade. E outra coisa, o f do k, né, a suposição de verdade, implicou no f do k mais 1, tá? O k ao quadrado é da hipótese de indução? Sim, né, já que eu estou supondo que isso é verdade, tá? Significa que qual é a minha hipótese? Que essa soma é idêntico a k ao quadrado. Aí eu fiz a substituição, tá? Aqui que entra a hipótese. Eu desenvolvi, deu o lado direito aqui da demonstração. Tranquilo, né? Muito bem. Outra aplicação de princípio da indução é a divisão, tá? O que ele está me dizendo aqui, tá? Que o número 8, ele divide esse número. Ou seja, todos os números com esse formato aí que vocês estão vendo são números divisíveis por 8, tá? Mas já está pressuposto, tá? Aqui, o princípio da indução, ele naturalmente já é para... Ele só é aplicado para os naturais, tá? A indução só serve para os naturais. Aí essa questão de você escrever, né, para cá natural, aí é opcional, tá? Não é necessário, é só se quiser. Ok? Muito bem. Então vamos continuar aqui. Vamos para esse agora, tá? Aí pergunta, né? Pode apagar aqui o quadro? O que? Se não colocasse que era natural? Então, é o que eu falo, né? O princípio da indução ele já descreve, né? Onde ele trabalha, né? Então, eu tenho que procurar o primeiro natural, porque eu já estou descrevendo aqui, ó. É um F dos naturais para os reais, tá? É sempre importante dizer, tá? Aqui pode, né, K natural.
Mas, de toda forma, o princípio da indução, né? Repito, já é pressuposto que é para os naturais. Disseram que tem como apagar tudo. É aqui, é? Se apertar o lixeiro, apaga tudo, é? Tá. Muito obrigado. Né? Ctrl Z. Para ver se ele volta. Não, não volta. Ah, é? Posso usar o teclado? Ah, tá, aqui, né? Aqui não faz porra nenhuma. Ele também não. Aqui ele não está dizendo nada. Bom, mas enfim. Pô, agora? Ah, tá, é apertar P. Aqui M. Aqui não tem borracha. Não tem, aqui é o E. Ok, obrigado. Tá bom, pode aguardar, Zé Carlos, na tua conta vai entrar aí essa grana. Muito bem, agora a gente quer provar isso, tá? Que o 8 divide 3 elevado a 2n menos 1. 3 elevado a 2n menos 1. Ok, tá, então deixa eu apagar aqui para chamar isso aqui de f de... Chamar isso aqui o f de n, tá? Perceba que a maneira como eu estou chamando a função é diferente, tá? Eu estou botando 2 pontos, porque a nossa função ela é uma expressão, tá? Então, 8 divide 3 elevado a 2n menos 1. Primeira coisa, ver qual é o primeiro natural que obedece essa regra, tá? Aí fazendo isso, vamos ver aqui para o 1. Para o 1 vai ficar 8 dividido por... Quando o meu n for 1, tá? Vou só escrever isso, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, menos 1, tá? Isso aqui, né? Eu vou escrever aqui do lado, vai dar 3 ao quadrado 9, né? Vai dar 8. Então, o 8, ele divide o 8, né? Isso aí é trivial. Ok, próximo passo, né? Isso aqui é uma verdade. Achamos o N0, tá? O N0 vai ser 1. Segundo passo, para N igual a K, a gente vai supor que isso é verdade. Então, 8 vai dividir 3. Ok, isso aí é, né, já que K, qualquer natural. Sim, significa isso, tá? O pessoal já colocou aí, tá? Que o 8 divide esse termo, ou
eu posso dizer que esse termo é um múltiplo de 8, tá? Ele é divisível por 8. Ok, vamos aqui ao f do k mais 1. Aí o f do k mais 1 vai ficar assim, tá? 8, 3 elevado a 2k mais 1 menos 1. Tá? Isso aqui nós não sabemos se é verdade. Ok, o que a gente vai fazer agora? Vamos desenvolver isso aqui, tá? Então, desenvolvendo aqui, tá? Vai ficar assim, ó. Essa expressão aqui vai ficar assim. 3 elevado a 2k mais 2, tá? Que é a distributividade aqui, menos 1. Tá? Eu não sei se o 8 divide essa expressão. Tá, isso aqui vai ser igual 3 elevado a 2k vezes 3, né? 3 ao quadrado, desculpe. Isso aqui é propriedade de potência, né? Propriedade de potência me diz isso. Muito bem. Tá. Deixa eu ver o que a gente precisa fazer. Não, não é igual, tá? Não é igual ao princípio à hipótese. Isso aqui não é igual. Bom, deixa eu pensar aqui o que a gente precisa fazer. Já tem, começa a ter semelhança, tá? Botar 2 em evidência. Se botar 2 em evidência, aí volta a ser isso aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer esse teste aqui. Vou colocar assim, 3 elevado a 2k. Deixa eu, deixa eu ver se isso aqui funciona. Então, isso aqui eu vou escrever 3 ao quadrado. Deixa eu ver aqui, mais 1 menos 1. Perceba que daqui para cá eu não fiz nada, né? É isso, isso. Essa é a ideia, tá? O que o Fernando escreveu aí. Aqui apliquei a propriedade, tá? E depois, daqui para cá, peguei esse termo aqui, 3 ao quadrado, adicionei um a ele e retirei um dele. Ou seja, o que foi que eu fiz? Nada. Tá ok? Exatamente. Aí agora eu vou distribuir, vou fazer essa distribuição aqui, tá? Peraí, bugou de onde, tá? Como chegou aqui em cima, vocês visualizaram como eu cheguei aqui embaixo? Pronto, todo mundo entendeu, né? Aí eu vou pegar esse elemento aqui, ó, e aqui dentro desse parênteses, eu vou somar um e vou tirar um. Então esse parênteses aqui é idêntico a esse, tá? Aqui só fiz somar um e tirar um. Viram isso?
Muito bem. Aí eu vou fazer a distribuição de meu interesse, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse cara aqui por 1. Por quê? Porque eu sei que esse termo, menos 1, é divisível por 8. Tá? Ó, esses dois aqui são divisíveis por 8. Como é que eu chego nesses dois? Fazendo esse produto menos 1, tá? E o resto é o que a gente vai avaliar. Então, vai ficar assim. Vai ficar 3 elevado a 2k vezes 1 dá 3 elevado a 2k. E 3 elevado ao resto é o que eu vou escrever agora. Mais 3 elevado a 2k vezes o resto, que é 3 ao quadrado menos 1. E aqui tem um menos 1, que é isso. Isso aqui veio para parar aqui. Tá? Esse produto, repito, né? Eu fiz o produto desse com 1, tá aqui. Espera aí que eu caguei tudo. Deixa eu só consertar isso aqui. Então, 3 elevado a 2k. Tá? Esse com esse está aqui. E esse com o que sobrou está aqui. Ó. Eu fiz o distributivo com 1. Ok, o que, que a gente sabe? Vamos só reordenar isso. O que, que a gente sabe disso aqui? Ó? O que, que a gente sabe dessa informação? Nós sabemos que o 8 divide por hipótese de indução. Tá? O 8 divide isso aqui. Isso, eu fiz distributiva com 1 e o resto, né? Aí, olha só o que, que sobrou aqui no resto. Né? Esses dois aqui já escrevi aqui, ó. E eu sei que é divisível por 8. Tá? Aí deixa eu colocar... Não. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou fazer assim. Ó. Eu vou escrever assim, então. Vou colocar assim, chaves. Esse eu sei que é divisível por 8, né? Voltando. A ideia é só para aparecer o hipótese de indução. Perfeito. Tá? É exatamente isso. Essa ferramenta que eu usei aqui é para isolar a minha hipótese. E eu consegui isolar aqui. Agora eu vou escrever o que sobrou. Sobrou isso. 3 ao quadrado dá 9. Menos 1 dá 8. Então isso aqui ó, dá 8 vezes 3 elevado a 2k. Conclusão. Esse cara aqui é divisível por 8 por hipótese de indução. E esse cara aqui é divisível por 8 porque é 8 vezes alguém. Essa aqui, deixa eu fazer devagar aqui, tá? Deixa eu apagar aqui e vou fazer aqui devagar. Vou apagar espaço aqui. Tá, esse aqui também, vou fazer bem devagar. Ó, não, deixa eu apagar aqui, deixa eu só organizar isso aqui melhor. Tá, deixa eu apagar aqui. Ó, por propriedade, né, a gente já viu isso daqui, que isso é 3 ao quadrado. Aqui que eu vou fazer? Aqui eu vou somar 0 aqui dentro, tá? Menos 1. Então, isso é a mesma coisa de 3 elevado a 2k vezes 3 ao quadrado. Sendo que aqui eu vou somar 0.
Não, porque é isso. É porque vou fazer mais detalhado, sem problemas. Então aqui vai ficar assim, ó. 3 elevado a 2k. Aí esse zero aqui eu vou fazer a troca por essa subtração. 1 menos 1, menos 1. Agora eu vou trocar a ordem, tá? Porque se eu trocar os elementos aqui de ordem, não tem problema. Então a ordem que eu vou escrever vai ser assim, vai ser 3 elevado a 2k vezes 3 ao quadrado, desculpa, vou trocar a ordem aqui. Vou escrever 1 primeiro, tá? Mais 3 ao quadrado menos 1. Menos 1. Aí eu vou fazer 3 elevado a 2k vezes 1, dá 3 elevado a 2k. E 3 elevado a 2k vezes o resto. Então vai ficar assim, ó, mais 3 elevado a 2k, aí o resto vai ser 3 ao quadrado, menos 1. Isso aqui menos 1. Aí aqui eu vou trocar de ordem também, tá? Então eu vou escrever esse primeiro, 3 elevado a 2k, menos 1, mais esse produto, tá? Então vai ficar 3 elevado a 2k vezes 3 ao quadrado menos 1. Ok. Aí, isso aqui, por hipótese, né, é divisível por 8. Né? A nossa hipótese de indução, que é o FK, já garante que isso é divisível por 8. Então, beleza, já apareceu aqui a minha hipótese. Então, vamos só escrever isso. 3 elevado a 2k menos 1, tá? Eu vou só enfatizar isso, mais. Isso aqui dá quanto, tá? Aqui é 3 ao quadrado, dá 9, menos 1, dá 8. Então, na verdade, isso aqui é 8 vezes alguém, que é 3 elevado a 2k. Ora, essa parcela, por hipótese, é divisível por 8. E essa parcela é 8 vezes alguém. Então, as duas parcelas são divisíveis por 8. Tá? Então, o 8 divide a soma dessas duas parcelas. Aí acabou.